Olha, juridicamente o vídeo de ontem tem algumas provas contra o Bolsonaro, mas a entrevista que ele deu depois que o vídeo saiu, a entrevista que ele deu na imprensa ali, no cercadinho, no curral que ele sempre vai ali da entrevista, aquela entrevista foi um desastre. Os advogados do Bolsonaro estão desesperados, o bolsonarismo está desesperado, eles estão tentando abafar aquela entrevista, falando das coisas populistas que o Bolsonaro falou no vídeo, coisas populistas pro gado dele, de qualquer maneira. Eles querem que as pessoas não vejam o vídeo da entrevista que ele deu depois. Por quê? Porque ele não apenas desmente tudo que ele tinha dito antes, as desculpas que ele tinha usado antes, as mentiras que ele tinha dito antes, como ele admite que interferiu na Polícia Federal, ele admite que tem gente dentro das polícias, não só federal, mas Polícia do Rio de Janeiro, Polícia Civil e tudo mais, que dá para ele informações ilegais, informações sigilosas. E ele até fala que ele não queria que o Moro blindasse ele, apenas que o Moro impedisse investigações contra a família dele. Assim, não me blinda, apenas me dá um colete à prova de balas, à prova de tudo. É isso que o Bolsonaro fala. Ele estava exaltado naquela entrevista, como muitas vezes ele está, porque está batendo desespero. Cada vez mais estão aparecendo provas. Aí a gente pode pensar, mas o Bolsonaro ele consegue reverter isso usando a comunicação, as redes sociais. O gado dele deve ter ficado felicíssimo com o vídeo de ontem. Só que o problema do Bolsonaro não é o gado. O problema do Bolsonaro é o STF, é o Congresso e é o cidadão despolitizado. Esses são os problemas do Bolsonaro. Você, comenta aí, você quando ficou sabendo que ia vazar o vídeo, você tinha alguma esperança de que alguém do gado bolsonarista, esse pessoal aí que até hoje apoia o fascismo, tinha alguma esperança que eles iam mudar de opinião com qualquer coisa que tivesse naquele vídeo? Não, obviamente não. O vídeo é para mudar a opinião do cidadão despolitizado. E agora começa a briga das narrativas. De um lado, Rede Globo, Sérgio Moro, MBL, direita e esquerda. E do outro, o bolsonarismo e as redes sociais e os milhões de robôs do bolsonarismo. É isso, agora começou o embate para ver quem ganha na narrativa do vídeo. Vamos falar disso, mas principalmente dos crimes que o Bolsonaro confessou na entrevista depois. Mas antes, você quer ver o Bolsonaro cair? Nessa briga de direita versus direita, você torce para a briga e a esquerda fica só jogando gasolina? Então se inscreve no canal e curte o vídeo. Quando você curte o vídeo, principalmente quando você se inscreve no canal, o canal tem mais inscritos, a chance do YouTube mostrar o canal na página inicial, para quem não é inscrito no canal, fica muito maior. Por quê? Porque o YouTube mostra na página inicial canais referência, referência seriam os maiores canais de cada segmento. E os canais bolsonaristas são maiores, porque eles têm o apoio dos parlamentares, o próprio Bolsonaro, eles sempre estão compartilhando os canais, os vídeos, pedindo para inscrições, então eles são maiores. Então se você se inscreve no nosso canal, você ajuda o anti-bolsonarismo, você ajuda a esquerda. Então é um segundo, é de graça, só clica e você está inscrito e já ajuda muito. Se você tem YouTube Premium, clique em Seja Membro e vai aparecer para você Seja Membro gratuitamente. É um segundo, é de graça, você não paga nada, o nome diz gratuitamente, e o canal recebe do YouTube. Então ajuda muito na luta contra o bolsonarismo. Agora vamos falar sobre essa entrevista de depois e sobre o dia seguinte. Hoje é o dia seguinte do vídeo, o que a gente pode esperar? Na entrevista, o Bolsonaro, ele falou realmente que tem policiais, amigos dele, amigos do bolsonarismo, que passam informações. Por quê? Porque no vídeo teve um momento que o Bolsonaro ele fala, o meu sistema de informação particular funciona, a minha inteligência particular funciona, a da Polícia Federal desinforma, a ABIN tem os problemas, também não funciona. Aí fica aquela pergunta, qual é o sistema de informações particular do bolsonarismo? Aí vamos a algumas respostas. Primeiro, a Joyce Hasselmann, ela era líder do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados. A Joyce era líder, então ela estava assim com o bolsonarismo. Líder do governo, escolhida pelo Bolsonaro. Tá. Quando ela saiu do bolsonarismo, começou a ser chamada de Peppa Pig, tudo mais, ela foi na CPI da Fake News e ela falou, olha, o Carlos Bolsonaro queria montar uma ABIN paralela. O que é a ABIN? Agência Brasileira de Inteligência. A ABIN tem, entre outras coisas, a ABIN faz espionagem, faz de tudo para dar informações para o presidente. A ABIN trabalha para a presidência da República, não é para o Estado, é para o presidente. E o Carlos Bolsonaro queria fazer uma ABIN paralela, ele queria grampear telefones de qualquer brasileiro, grampear
WhatsApp, grampear tudo. Ele quer como um sistema de hacker que ele faz tudo. A Joyce falou que tinha isso. O Bebiano, lembra do Bebiano que morreu de um infarto? Aí comenta, ele infartou ou foi infartado? O Bebiano. Pois bem, o Bebiano também falou a mesma coisa, que eles queriam espionar, inclusive aliados. Eles queriam um sistema em que eles poderiam ver as conversas escritas e escutar as conversas de qualquer brasileiro, de qualquer cidadão. Esse é o sistema que o Carlos Bolsonaro queria ter. E a gente não sabe se ele já tem ou não. Mas isso já dá uma dica do que seria o sistema de informação particular do Bolsonaro, que ele diz que funciona melhor que a Polícia Federal e melhor que a Agência Brasileira de Inteligência. Olha só, a verba da ABIN é milionária, é uma verba muito grande. Com todos esses milhões da verba da ABIN, o Bolsonaro diz que o sistema dele funciona melhor? Que sistema é esse? Funciona melhor que a Polícia Federal? Pois bem, eu falei aqui várias vezes, em agosto do ano passado, vazaram para o Bolsonaro uma investigação em que o Queiroz foi mencionado. Ele não era alvo da investigação, veja bem, a investigação mirava outras pessoas, o Queiroz foi mencionado. O Flávio Bolsonaro ficou sabendo disso, o Queiroz ficou sabendo disso. Foi quando o Queiroz falou, o MP está preparando uma pica do tamanho de um cometa. Lembram desse áudio do Queiroz? Foi exatamente quando ele ficou sabendo sobre isso. E o Flávio Bolsonaro também, que foi exatamente quando o Bolsonaro mudou o superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Ele mudou a primeira vez, foi em agosto do ano passado, finzinho de agosto, começo de setembro. Tá, aí a gente já começa a pensar, Bolsonaro está tendo algumas informações, que era uma investigação sigilosa, não pode sair dali, daqueles poucos agentes que estão fazendo a investigação e o delegado, ninguém mais deveria saber, crime vazar isso para alguém. E o Bolsonaro ficou sabendo. Teve uma outra investigação em que citaram o Hélio Negão. Lembra o Hélio Negão? Esse que está sempre com o Bolsonaro, que até fala é o negro de estimação do Bolsonaro, porque para ele falar que não é racista, ele tem que sempre andar com um cara preto gigantesco perto dele. Esse é o Hélio Negão. Aí, ele foi mencionado, o Hélio Negão, em uma investigação. Mas era um homônimo dele, não era realmente o Hélio Negão. O que aconteceu? A investigação também estava sob sigilo e o Bolsonaro ficou sabendo. Tanto é que o Bolsonaro, eu lembro, você deve se lembrar, no ano passado teve uma época que o Bolsonaro falou em determinado momento, olha, tá para vir aí um escândalo contra alguém próximo a mim, mas isso não é nada. Ele já sabia, então vazaram para ele, alguém vazou para ele, de alguma maneira ele ficou sabendo que um homônimo do Hélio Negão, ele achava que era, mas não era, foi mencionado, olha só, mencionado numa investigação, nem era o alvo principal. Uma investigação que ainda estava sob sigilo, ou seja, quem vazar isso está cometendo crime. Então o Bolsonaro, ele sabe de muita coisa que está acontecendo, ele já sabia. O que ele queria era que o Sérgio Moro desse para ele mais informações e principalmente, e aí ficou claríssimo na entrevista de ontem, ele queria que o Sérgio Moro impedisse as investigações. Porque para o Bolsonaro não adianta ele falar, tô sendo investigado. Ele tem que impedir a investigação. Aí ele usou, aí aquilo ele direciona para o gado, ele falou, porque iam plantar provas contra mim. Alguém acha que precisa plantar provas contra o Bolsonaro? Vou dar um exemplo, o caso Marielle. O assassino da Marielle podia morar em qualquer lugar do Brasil. A cidade do Rio de Janeiro, o município do Rio de Janeiro tem cerca de 45 mil ruas. Ele podia morar em qualquer rua. Ele mora na rua do Bolsonaro, na mesma rua. A filha dele namorava o filho do Bolsonaro, aquele lá que falou que pegava o condomínio inteiro. Aí você olha pra cara dele, de bobão dele, você vê que, Pois bem, o outro assassino da Marielle tem foto com o Bolsonaro, tem tantas coincidências. A milícia que matou a Marielle é a mesma milícia que tem negócios com o Flávio Bolsonaro, com o Queiroz e com o Jair Bolsonaro, que o dinheiro da rachadinha que eles roubaram, dinheiro público roubado, foi para a milícia que matou a Marielle. É muita coincidência. Aí, alguém acha que para ligar o Bolsonaro a isso precisaria plantar provas? Você acha? Ou as provas já estão todas ali, é só a justiça abrir o olho que tá claro, tá mais claro do que o sol. Pois bem, no caso das rachadinhas, alguém acha que precisa plantar provas? Tá claríssimo. Tem funcionários fantasmas ali que ficaram vários anos, moravam em outro lugar, nunca nem foram na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, não tem nem o crachá, não tem nem a digital deles ali no ponto eletrônico, nunca foram e recebiam dinheiro. E aí no mesmo dia que recebiam o salário, depositavam 90% do salário na conta do Queiroz. Precisa alguém plantar prova? Não precisa, as provas estão ali. Então o Bolsonaro, ele mente. Mas, quando o Bolsonaro fala que realmente tem policiais amigos que dão informações para ele, e ele inclusive cita esse caso do Flávio Bolsonaro, ele cita que iriam fazer busca e apreensão na casa do Flávio Bolsonaro e ele ficou sabendo antes, ele confessou.
Porque quando você vai fazer busca e apreensão, veja bem, uma investigação é sigilosa. A investigação não pode sair desses poucos agentes que estão investigando. Se alguém vaza, é crime. Se alguém vaza qualquer detalhe, é crime. Se o Bolsonaro ficou sabendo antes que iam fazer busca e apreensão na casa, na empresa do Flávio Bolsonaro, então alguém vazou. Então o crime foi cometido. Ou o Bolsonaro tem esse sistema de espionagem que a Joyce Hasselman falou, que o Bebiano falou, e que tem até vídeo do Carlos Bolsonaro falando que gostaria uma coisa parecida, assim, que ele queria ver o celular de outras pessoas. Ou o Bolsonaro tem isso e ele ficou sabendo porque ele está espionando quem o investiga. Alguém passa informação, ó, os investigadores são esses, espiona essas pessoas. E aí ele fica sabendo em que pé está a investigação. Isso a gente ainda não sabe, mas eu não posso falar que jamais saberemos, porque nesse governo tudo está vindo à tona. Eles são tão burros, eles são tão desleixados, eles têm uma autoconfiança tão grande no sistema de comunicação deles, que eles conseguem enganar o povo, enganar o gado e enganar o cidadão despolitizado, que eles deixam sair tudo. O Bolsonaro ele já mudou de versão nesse caso dessas denúncias do Moro e do Paulo Marinho, ele já mudou de versão umas 10 vezes. E o gado continua assim, ó. Se o Bolsonaro falar, coma bosta, os caras vão cagar num prato, vão comer e ainda vão pedir para repetir, porque eles fazem o que o Bolsonaro manda. Então, a gente provavelmente vai ficar sabendo no futuro. Esse vídeo de ontem, muita gente ficou desanimada, falou, esse vídeo vai servir de munição para o gado. Ó, o bolsonarismo teve vários dias, eles já tinham um vídeo antes, certo? Foi o Bolsonaro, inclusive, que enviou o vídeo para a STF, foi a Advocacia Geral da União que enviou. Então o bolsonarismo já tinha o vídeo antes, eles poderiam já estar há vários dias fazendo cortes desse vídeo e já preparando para na hora que o vídeo se tornar público, eles soltarem tudo nos grupos de WhatsApp e imediatamente começar a falar, o Bolsonaro é um herói, o Bolsonaro é isso, o Bolsonaro é aquilo. Só que alguém acha que o Bolsonaro consegue convencer o cidadão despolitizado que o Bolsonaro falar pro gado dele, Thiago, eu não sou ingênuo, eu não nasci ontem, eu acredito que você que está assistindo também não, eu não tinha esperança nenhuma de que o pessoal que é bolsonarista ainda, no meio de uma pandemia, o cara que faz o que está fazendo, que é o Bolsonaro, eu não tinha esperança nenhuma que esses genocidas mudassem de opinião contra o Bolsonaro. A esperança que todo mundo tinha é o seguinte, esse vídeo vai mostrar as provas e o Bolsonaro vai se comprometer juridicamente. E o cidadão despolitizado, não agora, mas nas próximas semanas, vai começar a ver que o Bolsonaro é um corrupto da pior espécie. Essa é a esperança que eu tenho. Na narrativa do vídeo dos próximos dias, Thiago, eu dei aqui a opinião ontem. Eu acredito que o Bolsonaro vai ganhar de todos esses aí, porque o sistema de comunicação dele é muito mais eficaz do que Globo, do que MBL e 150 vezes mais eficaz do que a esquerda. Eu sempre reclamo aqui que eu sou de esquerda, então eu reclamo da esquerda. Eu não fico reclamando que o MBL não alcança as pessoas, que o Sérgio Moro não alcança as pessoas, que a Globo não se modernizou e não aprendeu a usar as redes sociais para alcançar milhões de pessoas como faz o bolsonarismo. Não. Eu reclamo da esquerda, porque eu quero que a esquerda melhore, os outros que se danem. Então, eu acredito que nos próximos dias o bolsonarismo consiga ganhar na narrativa contra como o eleitor despolitizado. Mas, e nas próximas semanas? A crise econômica piorando, a Globo batendo dia e noite, a esquerda jogando gasolina, o Sérgio Moro batendo, o MBL batendo, todo mundo batendo no Bolsonaro, ele vai ter que se defender de muito mais tiros, tem muito mais coisa aparecendo contra o Bolsonaro. E o que acontece? Essa conta não fecha, a conta do Bolsonaro, dele falar, eu sou um presidente que pensa no povo, não sei o quê. No dia desse vídeo o Brasil já tinha mais de 5 mil mortos quando foi essa reunião. Não se falou em nenhum segundo sobre pandemia, sobre tentar combater a pandemia e ainda, para piorar, tem vídeo do Paulo Guedes falando que tem que salvar e dar dinheiro para as grandes empresas porque vai dar lucro para o governo salvar as grandes empresas. A propósito, é mentira, não dá. O que dá lucro é salvar as pequenas empresas que são quem geram 85% dos empregos. Inclusive mostra essa parte para qualquer microempresário e fala, sabe os impostos que você paga, esses impostos que você paga tanto imposto para abrir uma microempresa? O Paulo Guedes pega o seu imposto e dá para os ricos. E você que se dane. É isso que o Paulo Guedes e que o governo Bolsonaro fazem com você. E o Bolsonaro é uma anta, não entende nada de economia e deixa esse genocida desse Paulo Guedes fazer o que quiser. E o Bolsonaro aplaude e fala que tá tudo ok. Então, daqui a algumas semanas, esse vídeo vai voltar e vai assombrar o Bolsonaro. E juridicamente, o Bolsonaro, ele tá
Ele está colocando a corda no pescoço e ontem ele deu o nó e ele está fazendo assim. Só falta alguém puxar e o Bolsonaro está se enforcando. É isso que o Bolsonaro está fazendo. O vídeo de ontem já produziu uma coisa, que foi aquela entrevista em que o Bolsonaro admite os crimes. Agora, há de se investigar quem são os policiais que estão vazando informações para o Bolsonaro, há de se prender esses policiais que estão cometendo crimes, policiais ou agentes do Ministério Público, ou quem quer que seja que esteja fazendo isso, tem que ser investigados e presos. E só uma outra coisa, muita gente falou ontem que o Celso de Mello pediu para prender o celular do Bolsonaro. Não, ele não pediu. Partidos pediram para prender o celular do Bolsonaro e do Carlos Bolsonaro. O Celso de Mello simplesmente fez um trâmite legal, que ele foi e enviou para a Procuradoria-Geral da República pedindo a opinião da Procuradoria, que é, vocês acham que deve ou que não deve? E aí não importa o que a Procuradoria falar, a decisão final é do Celso de Mello. Minha opinião, ele não vai apreender o celular do Bolsonaro, não tem como o STF apreender o celular do presidente da República. Isso abre um precedente perigosíssimo no Brasil. Por mais que eu queira, eu entendo que não dá para apreender o celular do presidente da República, mas o do Carluxo já deveria ter sido apreendido. E para quem falou, o Celso de Mello está indo para cima, quer apreender o celular do Bolsonaro, vou repetir. Foi apenas um trâmite legal. Um trâmite legal que o Celso de Mello demorou 20 dias para fazer. Era só fazer o documento e dar encaminhamento no dia seguinte. Ele demorou 20 dias, então boa vontade não teve ali nesse caso. Então, vamos esperar. O bolsonarismo está cada vez mais frágil. É a hora da gente dar um empurrão final. Quer ajudar? Curte o vídeo, se inscreve no canal. É um segundo de graça. Falou!